Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes dos evangelhos, o motivo pelo qual Jesus falava em parábolas. Nosso ponto de partida será o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, onde o próprio Jesus explica o propósito dessas histórias cheias de significado. Prepare-se para explorar o mistério do reino de Deus e descobrir o que essas parábolas revelam sobre nossa relação com Ele. As parábolas eram uma forma comum de ensino no Oriente Médio na época de Jesus. Elas são histórias simples, mas cheias de significado espiritual profundo. Em Marcos 4, encontramos algumas das parábolas mais conhecidas de Jesus, como a do semeador. No entanto, logo após contar a parábola, Jesus faz algo curioso, ele explica o motivo pelo qual escolheu falar dessa forma. Em Marcos 4, lemos, quando ele ficou só, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por meio de parábolas, para que vendo, nunca enxerguem, e ouvindo, nunca entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Mas o que isso realmente significa? Por que Jesus, que veio para salvar o mundo, escolheria falar de uma maneira que alguns não conseguiriam entender? Para compreender melhor, precisamos refletir sobre a audiência de Jesus. As multidões que o seguiam eram compostas de pessoas com corações e intenções muito diferentes. Alguns buscavam cura, outros estavam curiosos, e outros, ainda, procuravam motivos para acusá-lo. As parábolas funcionavam como uma peneira espiritual. Elas revelavam verdades profundas àqueles que estavam dispostos a ouvir com humildade, mas permaneciam um enigma para aqueles que se aproximavam com corações endurecidos. Em outras palavras, Jesus usava parábolas para testar a disposição espiritual de quem o ouvia. Marcos 4 destaca isso. Com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam ouvir. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava só com seus próprios discípulos, explicava-lhes tudo. O texto nos mostra que entender as parábolas não era apenas uma questão de inteligência ou conhecimento. Era necessária uma relação íntima com Jesus. Os discípulos, que conviviam com ele diariamente, recebiam explicações detalhadas sobre o significado de suas palavras. Essa intimidade não era apenas física, mas espiritual, refletindo uma conexão profunda entre mestre e discípulos. Essa realidade nos ensina algo poderoso. Compreender as verdades do reino de Deus requer proximidade com Jesus. E essa proximidade vai além de apenas ouvir suas palavras, envolve buscá-lo de todo o coração, confiar nele e permitir que ele molde nossas vidas. Em João 15, Jesus diz, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Essa declaração reforça que a intimidade com Jesus é a chave para ter acesso às verdades mais profundas de Deus. Hoje, podemos buscar essa intimidade por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e da obediência aos seus ensinamentos. É nesse relacionamento que encontramos as respostas para os mistérios do reino e a orientação para viver de acordo com a vontade de Deus. Quando nos aproximamos de Jesus, ele abre nossos olhos espirituais, nos ajuda a discernir sua verdade e nos dá sabedoria para aplicá-la em nossa vida diária. Além disso, a intimidade com Jesus nos transforma. Quanto mais nos aproximamos dele, mais somos moldados à sua imagem. Isso nos capacita não apenas a entender as parábolas, mas também a viver como embaixadores do reino de Deus, espalhando sua mensagem de amor e salvação ao mundo. Se queremos verdadeiramente compreender o propósito das parábolas e o mistério do reino de Deus, precisamos fazer um compromisso diário de estar na presença de Jesus. Essa caminhada pode ser desafiadora, mas é profundamente recompensadora. Afinal, é na presença de Cristo que encontramos paz, direção e a plenitude da vida. Jesus cita Isaías ao dizer que alguns, vendo, nunca enxergam e ouvindo, nunca entendem. Isso não significa que Deus está impedindo as pessoas de entenderem, mas sim que a compreensão depende da disposição do coração. Aqueles que rejeitam a verdade de Deus se tornam incapazes de enxergá-la, mesmo quando ela está diante de seus olhos. Essa é uma lição poderosa para nós hoje. Precisamos avaliar como está o solo do nosso coração.
Estamos receptivos à palavra de Deus, ou estamos endurecidos pelas preocupações e desejos deste mundo? Ainda em Marcos 4, encontramos a parábola do semeador, que é um exemplo perfeito para entender o efeito das parábolas. Nela, Jesus fala sobre 4 tipos de solo que representam 4 tipos de corações. O solo à beira do caminho, onde a palavra é semeada, mas o inimigo a rouba antes que crie raízes. O solo pedregoso, onde a palavra é recebida com alegria, mas não há profundidade, e ela logo se perde diante das dificuldades. O solo cheio de espinhos, onde as preocupações da vida sufocam a palavra e a impedem de frutificar. O bom solo, onde a palavra é ouvida, compreendida e dá frutos abundantes. Jesus nos convida a ser o bom solo. Mas isso exige dedicação, arrependimento e desejo de conhecer a Deus mais profundamente. As parábolas não são apenas histórias para serem entendidas, elas são convites para uma vida transformada. Jesus quer que nos aproximemos dele com corações humildes e desejosos de aprender. Somente assim poderemos desvendar os mistérios do reino de Deus. Então, qual é o estado do seu coração hoje? Você está pronto para receber as verdades profundas que Jesus deseja revelar? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também deseja compreender melhor as Escrituras. Obrigado por assistir e até a próxima!